Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência aqui no nosso curso, graças a Deus, eu quero desde já, gente, agradecer a participação de todos vocês no nosso curso. Olha, que top! Muitas perguntas, perguntas excelentes, isso demonstra certamente o grau de comprometimento de vocês, muito bom, graças a Deus, eu estou satisfeitíssimo tanto pelas perguntas lá no fórum, como também no meu Instagram, professor Eduardo Galante. Desde já, eu quero então agradecer a todos, tá bom? Muito obrigado pelos comentários positivos, é sempre bom ter esse feedback. E dando sequência no nosso curso, nós iremos falar de mais uma parte do ECA, mas não é uma parte qualquer não, gente. Por favor, foquem aqui em mim, presta atenção no que eu vou te dizer. A nossa aula hoje, ela foi introduzida, os artigos da nossa aula hoje, eles foram introduzidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em 2017. Significa dizer que nós estamos diante de uma novidade. E banca ama novidade? Gente, é o que acontece. Bem, vamos fazer uma introdução sobre o que eu irei falar. Olha, nós sabemos, vocês, eu, todos nós sabemos, a tecnologia veio para ficar, gente. Ela veio para revolucionar e nós sabemos hoje, né, o quanto isso modificou a vida de todos nós. Por exemplo, nesse momento, eu devo estar chegando nos mais diversos lugares desse nosso Brasil. Algo que até um tempo atrás era possível sim, mas com um grau de dificuldade muito maior. Teria que me deslocar e são vários lugares longe, né, distante um do outro. E da forma que nós estamos aqui agora, você, graças a Deus, está aqui comigo e eu com vocês, viu? Não é só vocês comigo não, eu estou com vocês também. Podem ter certeza disso. Então, com esta possibilidade, a sociedade, passou a colher várias coisas boas. Gente, mas me permitam fazer um trocadilho, existe uma máxima que diz o seguinte: pobre do homem que acredita só no milagre, pois o mal também existe, e como o milagre também é milagre. Ou seja, existem também aquelas outras situações as quais nós sequer gostaríamos de pensar. Mas tem gente que usa a tecnologia para o mal, e usa. E nós sabemos que muitas vezes as crianças e os adolescentes são vítimas, principalmente daquelas redes sociais, não é isso? Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo isso aí, muitas vezes alguns adultos aproveitam e acabam cometendo crimes contra crianças e adolescentes. E aí, nós sabemos que para investigar isso não é fácil. Existe todo um desdobramento. Normalmente a pessoa troca o nome, troca a localidade e aí vai. E evidentemente que isso desafia cada vez mais vamos dizer assim, o trabalho policial. E o ECA então veio para, vamos dizer assim, ajudar nesse sentido, tá bom? Vamos ver então, porque olha só, a partir do momento que você tem acesso a dados, a algumas informações pessoais, nós sabemos que na Constituição existe, né, uma série de direitos lá que garante, entre outras coisas lá, o direito à sua privacidade, à sua imagem, e você pode se manifestar desde que você não, né, faça isso de forma anônima, mas tudo isso então entrava em choque e aí foi preciso então que fizesse algo no sentido para proteger a criança e o adolescente. E o ECA fez isso. Então nós vamos falar sobre a infiltração de agentes policiais nas redes sociais para proteger as crianças e adolescentes. Olha que assunto legal. Vamos lá? Simbora comigo? Vamos lá? Professor Eduardo Galante, nós estamos então na aula 20. Você está estudando comigo, tá bom? A Lei 8.069 e respectivas atualizações, nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu disse na nossa introdução, o assunto da nossa aula é justamente isso aqui, ó. Nós iremos falar da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Pessoal,
primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção, presta atenção nisso aqui. A infiltração de agentes, tá? Para investigação de crimes nestas condições aqui, não são para quaisquer crimes, não. São especificamente, então a lei deixou claro, vai poder haver a infiltração de agentes de polícia, mas para se apurar crimes contra a dignidade sexual. Então não são quaisquer crimes, não. Qualquer crime que houver contra criança e adolescente vai ter infiltração de polícia? Não, não vai ter, não. A infiltração, necessariamente, ela passa por essa questão. São crimes contra a dignidade sexual. Aí, para você ficar mais tranquilo, o que eu fiz? Eu já trouxe aqui para você quais são os crimes que, se praticados contra criança ou adolescente, poderão, nesse caso específico, então, ter ali a infiltração de agentes da polícia na internet. Então, a infiltração desses agentes para investigar esses crimes, esta infiltração poderá ocorrer nos seguintes crimes. Naqueles crimes previstos nos artigos 240, 41, 41A, 41B, 41C e 41D aqui do nosso estatuto. Nós vamos ter uma aula só sobre eles, tá bom? E também daqueles crimes previstos nos artigos 154A, 217A, 218, 218A e 218B do Código Penal. Professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O que eu preciso guardar aqui? O que eu quero que você guarde é que a infiltração de agente, tá? Ela só será possível naqueles crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescentes previstos no ECA e previstos no Código Penal, ok? Não esqueçam disso, vou até assinalar aqui, ó, no nosso ECA e no Código Penal. São só para estes crimes. Mesmo assim, nós teremos regras específicas. Esta infiltração, gente, ela não pode se dar de qualquer maneira, não. Então, primeira informação para a nossa prova. É possível a infiltração de agentes para investigação de crimes contra criança e adolescente? Em regra, somente para crimes contra a dignidade sexual. Se foi cometido um outro tipo de crime contra a criança que não tenha essa conotação, evidentemente que isso aí não vai ter como. Bom, então vou dar um exemplo. Suponha-se que um determinado meliante foi lá e furtou o celular da adolescente que estava no ponto de ônibus. Isso aí me autoriza infiltrar agente de polícia para investigar isso? Não, gente, pelo amor de Deus, isso aí é crime de furto. Furto é crime contra o patrimônio. Então não vai poder. A infiltração, necessariamente, eu vou destacar isso aqui. A infiltração é para estes casos aqui. E quais são as regras para que isso ocorra? Primeiro, para que se haja uma infiltração, o agente de polícia, gente, ele não pode, por conta própria, começar a fazer isso, não. Ah, chega lá na delegacia de polícia, é feito um boletim de ocorrência e ele já sai infiltrando na internet para isso? Não. Tem que ter uma autorização do juiz. Então, quem autoriza a infiltração é o juiz. Mesmo assim, deverá ser feito um pedido para o juiz. Esse pedido deve estar devidamente fundamentado, deve estar justificado o motivo de você querer se infiltrar. E aí o juiz, gente, ele vai autorizar ou não. Se autorizar, ele vai falar quais são os limites dessa infiltração. Ou seja, não é ilimitado, não. Não é porque o juiz autorizou o agente de polícia a se infiltrar que ele terá o quê? Poderes ilimitados. Não, existem limitações. Será o estritamente necessário para que ele possa obter a prova da prática daquele crime. Mesmo assim, para o juiz fazer isso, ele irá primeiro ouvir o quê? O promotor de justiça. Tá bom? Então, o que eu quero que você guarde nesse primeiro momento? Existem limites. Que limites são estes? É só para a obtenção da prova. Pronto, você já entendeu que a infiltração depende de autorização do juiz. Mais uma regra. Pode ser, gente, pode ser
que este requerimento seja feito ali pelo Ministério Público, ou ainda pode ser feito por representação do delegado de polícia. Cuidado com estas palavras aqui, ó. Se for o promotor de justiça que pede, ele faz um requerimento ao juiz. Se for o delegado de polícia que for pedir a infiltração, ele faz mediante representação. Nossa, professor, que bobeira. Teve uma prova que cobrou isso. Ela misturou. Falou que o delegado faz requerimento e que o promotor faz representação. Muita gente caiu, muita gente errou e está estudando de novo. Então, muito cuidado com estas vezes, né? Você achar que a informação é muito óbvia, né? Bem assim não, tá bom? E aí, o que acontece? Nesse caso, seja tanto no requerimento quanto na representação, ambas as autoridades, quem assim o fizer, deverá demonstrar, gente, que tem a necessidade de se ter aquela infiltração. Deverá mostrar quais serão as tarefas que serão desempenhadas pelos policiais. Quais são os nomes? Quais são as pessoas que serão investigadas? E mais, sempre que possível, gente, vai ter também quais são os dados de conexão ou os dados cadastrais que serão, então, utilizados para permitir a identificação das pessoas, tá bom? Isso aqui é que cai muito em prova. Preste atenção nisso aqui, por favor, ó. Isso aqui, apesar de ser algo novo, já vi pelo menos em 2 provas. Olha, qual o prazo máximo que um policial ficará infiltrado? Esse prazo, gente, não poderá exceder a 90 dias. Professor, mas deu 90 dias e não foi possível identificar, não foi possível obter a prova. Pode ser renovado? Pode. Pode serem feitas renovações, mas a cada 90 dias tem que fazer essa renovação. Vai chegar uma hora que não vai ter como mais renovar. Que prazo é esse? Gente, quando completar 720 dias, obteve a prova ou não obteve, acabou. A partir desse período aí não tem mais como, então, fazer qualquer renovação de prazo, tá bom? Então, e seja demonstrada efetiva necessidade a critério da autoridade. Então, qual é o prazo da infiltração? 90 dias. 90 dias. Pode ser renovado? Pode. Por mais quanto? Por mais 90, até completar 720. Completou 720 dias, o professor não conseguiu a prova, não conseguiu identificar, o policial não conseguiu. Tchau, acabou, tá? A autoridade, gente, ou seja, o juiz ou o promotor de justiça, eles poderão pedir relatórios parciais, tipo, ô policial, nesses primeiros 90 dias que vocês estão aí, o que vocês já conseguiram? Faça um relatório, o que foi feito até agora sobre as investigações, tá bom? Então poderão ser requisitados relatórios parciais da operação de infiltração. E olha que o prazo nem terminou. Beleza? Ou seja, está lá com 45 dias, 50, 70, ele pode pedir. O que está sendo feito aí? É possível isso. Então, é isso aqui que eu quero que você guarde para a prova. A autoridade policial, ou seja, a autoridade judicial, juiz ou promotor de justiça, podem requisitar relatórios parciais. Mais algumas informações que são importantes. A infiltração, gente, dos agentes de polícia na internet, ela não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Isso significa dizer que a infiltração de agentes é uma medida excepcional, é uma medida residual, só vai ser utilizada se não tiver como obter a prova que se faz necessária por outro meio. Se eu tiver como conseguir essa prova de outra maneira, não vai haver nenhuma infiltração de polícia em lugar nenhum, tá bom? Então a infiltração, ela possui o quê? Caráter excepcional, caráter residual, anotem isso. Olha, e as informações que forem colhidas na operação, professor? Olha, estas informações, elas serão encaminhadas diretamente
ali para aquele juiz que concedeu, gente, aquela autorização para se infiltrar. Sabe por quê? Tem que haver um sigilo, porque ali ainda está tudo na fase das investigações. Já pensou se houver uma disseminação ali daquelas informações e a pessoa que, no caso, está sendo ali, vamos dizer, investigada, provar que não tem nada a ver com a história? Por isso mesmo que é encaminhada para o juiz responsável para que ele possa guardar sigilosamente todas estas informações. Professor, a operação ainda não foi concluída, mas o processo já tem a ocorrência, já tem os relatórios parciais. Quem terá contato com esses documentos? Bem, o acesso, gente, a esses documentos irão acontecer somente por parte do juiz, por parte do promotor de justiça e por parte do delegado que é responsável pela operação. Somente estas autoridades é que poderão ter contato, então, com este processo, ou seja, com esse procedimento, enquanto mesmo encontra-se vamos dizer assim, se está na fase ali ainda de investigação, tá bom? Então, juiz, promotor e delegado. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida, repito, se tiver como ser obtida por outros meios. É caráter excepcional, é caráter residual. De novo, as informações da operação de infiltração serão encaminhadas para quem? Para o juiz responsável, para que ele possa guardar ali e zelar pelo sigilo das mesmas. Antes de concluir a operação, quem pode ter acesso a estas informações? O juiz, o promotor de justiça e o delegado, tá bom? E mais, gente, não irá cometer crime o policial que oculta a sua verdadeira identidade para, através da internet, colher ali, indícios de autoria e materialidade dos crimes. Então, por exemplo, um determinado agente de polícia, nós sabemos que por normas, por lei, ele tem a obrigação de se identificar, mas nesse caso específico, o nome dele é José Joaquim da Silva Xavier, mas lá na internet o nome dele é Maria Joaquina. Então, meu amigo, ele pode fazer isso? Pode, por quê? Ele irá se passar por uma outra pessoa, por outras características, justamente para tentar obter os indícios de autoria e materialidade. Se ele se passar por alguém que ele não é ali, ou seja, se ele atribuir a ele uma outra identidade, ele não estará cometendo crime especificamente neste caso, porque a intenção é simples. Eu quero os indícios de autoria e de materialidade dos crimes, tá bom? O agente policial infiltrado que deixar de observar ali, gente, aquilo que foi determinado pela investigação, ou seja, somente obter prova. Aí sabe o que o agente faz? O agente vai lá e pega muito mais informações do que são necessárias e aí torna a investigação muito maior do que era para ser. Nesse caso, gente, o agente de polícia, ele vai responder pelos excessos praticados, tá bom? Os órgãos de registro e de cadastro público, eles poderão incluir lá nos seus respectivos bancos, de dados, né? Evidentemente que isso é feito de maneira sigilosa e desde que o juiz peça todas as informações necessárias para a identidade fictícia. Então, o que significa dizer? Vamos dizer assim, o policial cria uma identidade fictícia e aí, então, pega essa identidade fictícia e aqueles órgãos de registro, de cadastro público, cadastram estes dados. Aí, por exemplo, você vai lá no SPC Serasa e consulta, consta lá que existe essa pessoa. Para quê? Para que aquela outra, né, para o bandido, para o marginal que está do outro lado, gente, é claro que ele vai tentar buscar informações sobre aquela pessoa em diversos órgãos. Aí ele vai lá e checa no SPC Serasa, que hoje é uma coisa muito fácil, e percebe que realmente aquela pessoa existe. Então, ou seja, é para dar credibilidade, tá bom? O procedimento sigiloso desta infiltração, ele será numerado e será tombado em um livro específico. Existe um livro específico para esse procedimento, beleza? Pronto, concluiu-se a investigação e aí o que será feito? Quais são os próximos prazos? Todos os atos eletrônicos que foram praticados durante a operação, gente, eles deverão ser registrados, deverão ser gravados, deverão ser armazenados e encaminhados, tanto para o juiz quanto para o promotor de justiça. E, evidentemente, isso deverá ser encaminhado juntamente com um relatório sobre
tudo aquilo que ocorreu durante a investigação. Estes atos eletrônicos registrados, tá, serão reunidos em autos apartados e também serão apensados a um processo criminal juntamente com o inquérito policial. Isso significa dizer o seguinte, pessoal, nós teremos um processo principal. Imagina que isso aqui é um processo principal, a minha mão aqui. O que é um processo apensado? É um outro processo que fica aqui, ó. Ele não está dentro do processo principal, ele está aqui juntinho. É o que nós chamamos de processo apensado. Esse é o principal, esse é o apensado. Bom, aqui estará aquele com todos os dados da operação e aqui está o processo principal. É isso que vai ocorrer. Beleza? Dando sequência aqui. E aí, então, o que vai ser feito? Vai ser preservada a identidade do policial infiltrado, ou seja, ninguém vai saber quem é realmente esse policial que participou dessa operação, porque a ideia, gente, é proteger não só o policial que participou dessa infiltração, mas como também das crianças e adolescentes que estão envolvidas nesse caso. Como eu disse, a infiltração do policial na internet é justamente para apurar crimes contra a dignidade sexual praticados contra as crianças e adolescentes. Professor, esta parte, então, que o senhor acabou de dizer é nova, tudo novo, gente, tudo novo. Infiltração de agente, presta atenção nisso, na internet, né, vamos dizer lá, investigar crimes praticados contra criança e adolescente, crimes, né, de abuso ali sexual, olha, muito cuidado que isso é coisa de 2017, tá? E nós já sabemos que tudo que é novidade, a banca gosta. Nós iremos falar sobre mais um assunto ainda na nossa aula aqui, um assunto novo também, bem interessante. Vamos lá? Olha só, gente, qual é o assunto agora? Ora, não existe aquelas entidades de atendimento, existe aquelas entidades, então, que recebem crianças, que recebem adolescentes. Mas não se enganem, não pensem que estas entidades, que elas podem fazer qualquer coisa que não serão fiscalizadas, que não serão observadas pela autoridade. Mesmo porque o princípio da proteção integral que você aprendeu comigo deixa claro, é dever do Estado, da sociedade, da família e da comunidade zelar pela proteção, pelos cuidados e pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, imagine, gente, uma criança, vamos pôr uma entidade que receba criança e adolescente, ela tem que ser fiscalizada. Por quê? Suponha-se que ela cometa uma irregularidade. Ela recebe uma criança e uma adolescente e aí cometa lá irregularidades. Tem que ser apurado. Como vai ser feito isso? O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro como será feito. Olha só, dê uma olhadinha nessas dicas que eu irei falar com você. Então, o procedimento para se apurar irregularidades nestas entidades sejam mantidas pelo poder público, ou seja entidades governamental ou não governamental, como por exemplo ONGs, tá? Como é que se dá início? Primeiro, o início, gente, será mediante uma portaria. Portaria é um documento oficial. Então, terá início mediante uma portaria do juiz ou ainda uma representação do promotor de justiça, ou seja, o Ministério Público, ou por uma representação do Conselho Tutelar. Então, tem-se notícia que uma determinada entidade esteja cometendo irregularidades. Uma entidade de atendimento à criança ou adolescente esteja cometendo irregularidades. E aí, então, o juiz ficou sabendo. Como será feita esta apuração? Bem, para que seja feita, nós precisamos de um início. E o que diz, então, nesse caso, o início? Gente, o início será mediante portaria do juiz. Então, vamos marcar isso. Eu quero que você tenha muito cuidado. Então, como será o início? Será por portaria do juiz ou será por representação do Ministério Público e do Conselho Tutelar, ok? É desta forma que se começa o procedimento para a apuração das irregularidades da entidade de atendimento. Nessa portaria ou nessa representação, deverão estar explícitos
todos os fatos, então, que chegaram ao conhecimento dessas autoridades. Que irregularidade que está sendo cometido lá, tá bom? Olha, havendo motivo grave, pode ser então que haja um motivo gravíssimo. E aí o que acontece? Nesse caso, gente, poderá o juiz, depois de ouvir o promotor de justiça, ele poderá decretar de maneira liminar o afastamento provisório, então, lá do dirigente da entidade. É claro que isso deverá ser feito mediante decisão fundamentada. O que é uma decisão liminar? Em termos práticos, significa o seguinte, é uma decisão que é tomada antes mesmo ali de iniciar o processo, ou é uma decisão que é tomada juntamente com o início do processo. Então, nesse caso, pede-se o afastamento. Olha, quem é o dirigente? Quem é o diretor dessa entidade aqui? O senhor, a partir de hoje, está afastado. Por quê? Nós iremos iniciar um procedimento para apuração de irregularidades, tá bom? O dirigente da entidade, gente, ele então tem direito de se defender. Para isso, ele será citado. Em que prazo? Ele terá um prazo de 10 dias para oferecer a sua defesa de forma escrita. E na sua defesa, ele poderá juntar documentos, ele inclusive poderá dizer quais são as provas que ele vai apresentar para então se defender daquelas acusações. Pronto, o que aconteceu? Suponha-se que esse dirigente, ele apresente a resposta, ou seja, apresente a defesa, ou mesmo nem apresente, tá bom? Nesse caso, a autoridade judiciária, gente, independentemente dele apresentar a sua defesa ou não, a autoridade vai marcar uma audiência de instrução e julgamento e, para isso, vai intimar todas as partes, todo mundo que está envolvido nesse procedimento. A não ser que haja uma manifestação durante a audiência, tanto as partes quanto o promotor de justiça, eles terão 5 dias para se defenderem, para fazer as suas alegações. No caso, o Ministério Público não é se defender, mas apresentar as razões das suas acusações. E também as demais partes, por exemplo, para se defender. E aí, nesse caso, o juiz também terá o prazo de 5 dias para decidir quanto a estas irregularidades. No caso, tá, daquele afastamento provisório, ou ainda no caso de afastamento definitivo do diretor, do dirigente lá da entidade governamental, gente, nesse caso específico, o juiz, ele vai oficiar a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando para que esta autoridade, então, promova a substituição do mesmo. Fala, olha, meu amigo, esse diretor não volta mais. Nomeie alguém aí, você que tem capacidade de nomear, coloque alguém aí no lugar dele, beleza? Antes, gente, de se aplicar quaisquer medidas, antes de se aplicar qualquer medida, o juiz, ele poderá fixar um prazo para que então aquela entidade remova aquelas irregularidades. Pode ser que o juiz fale assim, olha, senhor diretor, tem essa irregularidade aí na sua entidade. Você quer ver um exemplo? Eu sei de um caso real de uma entidade, gente, que tinha um só banheiro para meninas e meninos tomarem banho. Pelo amor de Deus, né? Isso é o fim da picada. É claro que não podia. O juiz falou, olha, construa banheiros adequados, levando em consideração ali os sexos que estão presentes aí. Menina, um banheiro para meninas, um banheiro para meninos. Pronto, acabou. Então, é um exemplo. Pronto, aí o diretor foi lá e construiu o banheiro, nesse exemplo que eu dei. Foram satisfeitas as exigências. Bem, se ele cumpriu, se ele consertou ali, se ele fez, né, tirou todas as irregularidades, nesse caso, então, o processo será extinto e mais, sem julgamento do mérito. Significa dizer o seguinte, eu não vou nem analisar qual é o pedido que você tem, porque ele consertou tudo. Isso pode acontecer? Pode. A multa, gente, e advertências, elas poderão ser impostas ao dirigente da entidade ou ao programa de atendimento. Então, a multa e a advertência, elas poderão ser aplicadas tão somente ao dirigente ou ao programa ou aos dois, viu? Tem casos que é o mais comum em que a multa e a advertência é aplicada não só ao dirigente, mas como também à instituição. Beleza? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, chegamos ao fim de mais uma aula. Que aula gostosa, não é isso? Que bom que você está aprendendo bastante
importante Estatuto da Criança e do Adolescente. Que bom que você está despertando mais uma parte do seu lado cidadão, não é isso? Mais uma parte ali da sua participação efetiva na sociedade, além de estar aprendendo muito para o nosso concurso. Gente, ECA a gente tem que sentir. Você tem que se passar por aquela situação, como essa que eu acabei de contar. Como é, gente, que nós vamos autorizar uma entidade a funcionar se tem só um banheiro para meninas e meninos? Que constrangimento. Nós não podemos deixar isso acontecer. E isso aconteceu, viu, gente? E você pensa que foi há 50 anos atrás? Foi em 2017. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.